Não importa o quão forte você seja, não importa o quanto você tenha aprendido a caminhar sozinho, cedo ou tarde, algo ou alguém vai derrubar as muralhas que você construiu para se proteger. Você passou anos acreditando que era melhor assim, fechar a porta, sorrir por fora e por dentro carregar sozinho tudo aquilo que nunca mostrou a ninguém. Você se acostumou a desconfiar, a manter distância, a não esperar nada de ninguém, porque toda vez que abriu uma brecha, alguém tentou moldá-lo, mudá-lo ou quebrá-lo. Até que um dia, sem aviso, ela aparece, não para resgatá-lo, não para controlá-lo, mas para olhar nos seus olhos e não recuar. No começo você não vai entender o que está acontecendo. Só vai saber que, pela primeira vez, não precisa fingir ser mais forte, nem esconder sua solidão, nem explicar seus silêncios. Porque ela não pede que você mude, ela se conecta com o fogo que você sempre escondeu. Mas cuidado, nem tudo o que parece real é eterno, nem tudo o que parece certo termina bem. Fique até o final, porque o que você vai descobrir hoje pode te salvar ou pode te destruir. Isto é o que acontece quando um homem Sigma finalmente encontra sua mulher ideal. Número 1. Ele se sente aceito sem precisar dar explicações. A primeira coisa que acontece é que nada acontece. Sim, você ouviu direito. Não há interrogatórios, não há pressão, não há aquele desconforto invisível que te acompanhou em cada relacionamento onde você se sentia um problema a ser corrigido. Pela primeira vez, o silêncio não te acusa, te liberta. Isso significa que você não é mais obrigado a justificar cada pausa, cada distância, cada palavra que escolhe dizer ou não dizer. Você não precisa se tornar alguém que não é para ser amado. Não precisa ser mais expressivo, mais sociável ou mais emocional do que é naturalmente. Você é aceito exatamente como se construiu. Forte, reservado, autêntico. Imagine sentar-se diante de alguém e não sentir aquela ansiedade oculta de precisar agradar ou se explicar melhor. Não precisar traduzir sua essência para que ela seja mais confortável para os outros. Simplesmente existir e ser visto como suficiente. Já aconteceu com você. No passado, mesmo sendo claro, interpretaram seu silêncio como desprezo, sua distância como desinteresse. E pouco a pouco você foi se cansando de tentar explicar tudo. Agora você entende o verdadeiro benefício, quando encontra alguém que vê valor em quem você já é, sem exigir mudanças, sua mente descansa, seu espírito se fortalece e sua verdadeira natureza, Sigma, brilha com uma calma que você nunca conheceu. Número 2. Ele para de fugir porque finalmente quer ficar. A segunda coisa que acontece é que você continua pronto para partir. Sim, mesmo quando tudo parece bem, mesmo quando não há conflitos, mesmo quando há carinho, no fundo, você ainda tem um pé fora da porta, porque você aprendeu que ficar sempre te custava mais do que valia. Isso significa que, para você, se comprometer não era amor, era resignação. Era aceitar se adaptar, ceder espaço, dissolver lentamente o que te fazia diferente só para que alguém não se sentisse desconfortável. Sempre foi mais fácil correr do que se perder de si mesmo. Imagine, cada relacionamento passado te ensinou que, cedo ou tarde, você teria que escolher entre sua paz ou a aprovação de outra pessoa. Já aconteceu com você. Tentou construir algo, mas sentia aquele desconforto constante, aquela sensação de não pertenço aqui. Mas quando ela chega, algo muda. Não é preciso explicar porque você gosta do silêncio. Não é preciso justificar porque você prefere pensar antes de falar. Pela primeira vez, ficar não significa se render, e o verdadeiro benefício aparece. Você para de fugir, não porque se cansou, mas porque encontrou um lugar onde ser você mesmo não é um problema a ser resolvido. É a razão pela qual te querem. E isso, para um Sigma, não tem preço.
Número 3. Suas barreiras desaparecem sem perceber. A terceira coisa que acontece é que você se apega ainda mais aos seus muros. Sim, porque você sabe que eles são a única razão pela qual ainda está inteiro. Porque toda vez que baixou a guarda, alguém aproveitou. Alguém usou sua confiança como arma. Então você aprendeu a não confiar. E faz isso com orgulho. Isso significa que seus muros não são fraqueza, são sua armadura. Cada silêncio, cada distância, cada olhar frio, são estratégias que você usou para não ser destruído. E ninguém te ensinou a viver de outra maneira. Não se trata de medo. Trata-se de respeito por si mesmo. Imagine estar com alguém e calcular cada palavra, medir cada reação, antecipar cada traição antes que aconteça. Já aconteceu com você. Sentir que, se não controlasse cada movimento, acabaria sendo esmagado. Mas quando ela aparece, não é mais necessário continuar lutando. Não há necessidade de disfarçar nem de proteger cada pedaço da sua essência. De maneira silenciosa, aquelas muralhas que pareciam eternas simplesmente deixam de ser necessárias. E então chega o benefício real. Você não baixa a guarda porque alguém exige, você baixa porque pela primeira vez seu instinto te diz que aqui você pode respirar. Aqui, ser vulnerável já não é um risco, é liberdade. Número 4. Ele se abre de verdade porque já não sente medo. A quarta coisa que acontece é que você prefere continuar em silêncio, porque cada palavra que você liberou no passado foi usada contra você. Não importa o quão sincero você tenha sido, o quão limpo você tenha falado, no final, sempre encontraram uma maneira de distorcer o que você disse. Então você aprendeu que era mais seguro se calar do que confiar. Isso significa que seu silêncio não é frieza. É sabedoria dolorosa. É a resposta a um mundo que não sabe ouvir sem julgar, sem rotular, sem usar sua vulnerabilidade como moeda de troca. Imagine querer compartilhar um pensamento verdadeiro e sentir aquele alarme interno. Aquela voz que te alerta que ser honesto pode te custar caro. Já aconteceu com você. Mesmo abrindo o coração, tudo o que conseguiu foi colocar uma corda no próprio pescoço. Mas quando ela chega, não há necessidade de medir cada palavra. Não há armadilhas escondidas por trás das perguntas dela. Não há manipulações disfarçadas de carinho. E isso muda tudo. Você começa a se abrir, não porque alguém exige, mas porque guardar tudo agora dói mais do que dizer. O benefício é brutal. Você fala, compartilha, confia, não a partir do medo, mas a partir da força. E descobre que a sua voz, aquela que você tanto protegeu, tem mais poder quando é livre. Número 5. Ele para de explicar quem é porque finalmente o entendem. A quinta coisa que acontece é que você continua se justificando. Sim, mesmo sem querer, mesmo cansado, mesmo de saco cheio por dentro. Você se vê obrigado a explicar seus silêncios, a suavizar suas palavras, a disfarçar seu jeito de ser para não incomodar quem não entende que sua forma natural não precisa ser corrigida. Isso significa que viver para você tem sido como caminhar em um campo minado. Cada gesto, cada pausa, cada olhar, sempre interpretados da pior maneira possível. O mundo não é feito para quem não grita, para quem não implora atenção. Imagine querer apenas ser você e acabar tendo que dar desculpas por cada respiração diferente da que esperam. Já aconteceu com você, mesmo fazendo tudo certo, ainda assim ser visto como difícil, estranho, distante. Mas quando ela aparece, algo muda. Você não precisa mascarar sua seriedade de simpatia. Não precisa colocar etiquetas no seu silêncio. Ela entende sem necessidade de explicações. E o benefício bate de frente.
Pela primeira vez, você pode simplesmente existir. Pode ser aquele sigma que nunca precisou se adaptar. E viver isso não como um problema, mas como um privilégio. Quando alguém entende sua essência sem pedir traduções, aquilo que antes te esgotava, agora se torna sua maior força. Número 6. Ele é desafiado sem ser controlado. A sexta coisa que acontece é que você continua preparado para resistir, porque você aprendeu, da pior maneira, que quem se aproxima demais, mais cedo ou mais tarde, quer te moldar, te corrigir, te empurrar para onde você nunca quis ir. Por isso, você ergue barreiras, não contra o amor, mas contra a manipulação disfarçada de carinho. Isso significa que, para você, o verdadeiro problema nunca foi ser desafiado. Sempre foi a tentativa de ser controlado. Aceitar um ponto de vista diferente não te assusta. O que te repulsa é tentarem ditar como você deve pensar, sentir ou agir para caber no molde deles. Imagine, sentir que cada conselho carrega uma armadilha oculta, que cada sugestão tem como objetivo fazer você se transformar em alguém que já não reconhece. Mas quando ela chega, tudo muda. Ela não exige, ela não dirige. Ela te confronta com respeito. Ela te desafia a pensar mais fundo, sem querer te vencer ou te dominar. E esse é o verdadeiro benefício. Pela primeira vez, alguém desafia sua mente sem querer possuir sua alma. E você não se fecha, você cresce. Porque o respeito, quando é real, não pede obediência, pede evolução. Existem encontros que não mudam sua vida, reescrevem sua história desde o início. Quando um homem sigma encontra sua mulher ideal, ele não perde sua liberdade, ele a expande. Ele não renuncia à sua essência, ele a honra e não abaixa a guarda por fraqueza. Ele abaixa porque finalmente entende que nem todo mundo vem para quebrá-lo. Esse tipo de conexão não acontece todos os dias. Não é para quem se conforma. Não é para quem implora amor em troca de si mesmo. É para quem teve a coragem de caminhar sozinho, mesmo quando tudo dentro gritava por companhia. Se alguma vez você sentiu que sua maneira de ser não se encaixava, se alguma vez pensou que estaria sozinho para sempre, lembre-se, você não está quebrado. Você foi construído para um tipo de conexão que poucos neste mundo serão capazes de entender. Me diga nos comentários se você já viveu algo assim, ou se ainda está nesse caminho solitário e agora não vá embora. Te espero no próximo vídeo que aparece na tela. Porque se esta mensagem ressoou com você, o que vem a seguir vai falar ainda mais forte ao seu coração. Continue caminhando firme. Sua história está apenas começando.